Seja bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema Inverno Xadrez, as estampas que vendem mais. Para quem não me conhece, eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a criadora da Divino Arranjo, o ateliê de roupa de mesa mais antigo que existe nas redes sociais. Sim, eu estou lá desde 2012, quando tudo era mato. Então, provavelmente, muitas das coisas que você viu e conhece, e até pessoas que você segue de mesa posta, já foram minhas alunas. Se você procurar, você vai achar, tá bom? Seja muito bem-vinda, essa aula vai ser incrível. Já pega papel e caneta na mão, porque eu tenho mais de 13 anos de experiência para compartilhar com você. E não só experiência de que ouviu falar, de que fez um curso aqui, outro ali online. Não, é experiência de vida, de mercado, é experiência de trabalho, porque, de fato, as coisas começaram aqui comigo. Hoje nós vamos falar do xadrez, da estampa xadrez. Se você é uma entusiasta da mesa posta, ou se você já trabalha com mesa posta, entender ou querer entender, querer aprender um pouquinho das estampas, é um passo importante para que você faça combinações perfeitas para sua mesa, ou seja, combinações onde as pessoas vão se sentar, ver e admirar aquilo, se sentir próxima daquilo, se sentir especial, se sentir feliz, né? Ou fazer estampas, criar, né, combinações perfeitas e kits matadores, que são aqueles kits que arrebatam o coração do cliente no primeiro olhar. Isso é muito importante porque esse é o primeiro passo para que as pessoas desejem falar de você ou comprar de você, ok? São coisas muito importantes. Então, se você é uma aspirante ou se você já está vendendo mesa posta, entender sobre estampas, cores é muito importante. Hoje nós vamos falar do xadrez. Por que nós vamos falar do xadrez hoje? Nós vamos falar do xadrez porque nós estamos chegando próximo ao inverno. Então, uma coisa que precisa ficar claro é que as estampas, elas caminham também alinhadas com as estações do ano. Ou seja, quando chega próximo da primavera, você vai trabalhar mais com estampas florais. Chega perto do inverno, você vai trabalhar mais com estampas xadrez, no caso, invernais, tons terrosos. E o xadrez, ele tem uma história muito encantadora, ele tem um apelo ultra aconchegante e ele vende muito bem nessa época do ano. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a estampa xadrez, ela tem um motivo para ser do jeito que ela é. Eu vou pegar uma estampa aqui para a gente começar a conversar. Olha essa estampa aqui, ó. Esse aqui não é um xadrez convencional, é um xadrez mais na diagonal, que tem sido a tendência atual. Tá? Então, olha que interessante. Ele tem um padrão que, muito embora seja diagonal, é xadrez. Dentro dele, ele vem com uma outra cor, né? Fazendo um outro composê de xadrez. São 3 cores, tem um nude aqui, um rosé e um tom terroso aqui por cima. Lindíssimo, certo? Esse aqui tá super alinhado com as cores da Pantone desse ano, que é o nude. Tá super alinhado com os tons terrosos relacionados à época do ano, né? A gente tá migrando do outono para o inverno. Mas o que eu quero mostrar para você aqui? Xadrez, existem inúmeros padrões de xadrez. E para mesa posta, presta atenção, como estampa principal, você sempre deve optar por xadrez mais largo. Eu até deveria ter trazido alguns prontos que eu tenho, mas acabei esquecendo. Então, xadrez como estampa principal, sempre em tamanhos mais largos. Aquele xadrez miudinho, ele serve para 2 coisas, ou para guardanapo, ou para segunda face
de uma outra estampa. Por exemplo, como num americano redondo ou capa de suplá, que é a mesma coisa, tá? O xadrezinho miúdo, como estampa principal, não funciona bem. Quando você bate o olho, ele não gera impacto. Na verdade, de longe parece até ser uma cor única, né? E quando você vai chegando de perto, às vezes você confunde até com poá. Para dar o efeito que você quer, o xadrez precisa ser numa estampa com padrão maior. Então, um ponto bem interessante para você analisar, para você não errar na hora de você fazer as suas escolhas, tá? Esse aqui, ó, é da Mais Amortecido, é da Fernando Maluí, na verdade, mas quem tá vendendo é a Mais Amortecido. Se você quiser, você vai lá no Instagram dela, a aluna tem desconto, é só usar o cupom. Se você não é aluna, entra no site dela e compra, reserva, porque tá bacana, tá lindíssimo, tá? Vamos falar sobre a história do xadrez. Tá? Por que o xadrez é uma estampa masculina? Quem aqui sabe que o xadrez é uma estampa masculina? Você sabia? A gente acha, né? A gente tem aquela tendência de achar que ele é mais masculino, mas você sabe o porquê? Por que as estampas de xadrez são masculinas? Quem aqui já sabe disso? Por que uma estampa xadrez são majoritariamente masculinas? Vou te contar. Quer saber? Por que a estampa xadrez é masculina? Ó, antes de eu te contar, anota. Sabe por quê? Porque conhecimento é poder. Poder de quê? Conhecimento é poder de se diferenciar da ignorância. Poder de se diferenciar das concorrentes. Poder de criar uma história que envolva o cliente além de uma única foto. Porque a gente está cansado de olhar foto, achar bonito e não comprar. Qual é a diferença entre você ver uma foto, achar bonita e comprar, ou ver uma foto, achar bonita e não comprar? A diferença é a história que vai envolver essa foto, esse item, esse jogo, esse material. Quando você sabe a história, quando a história te envolve, você tem uma tendência a comprar, ok? Então, conhecimento é poder. Eu vou te explicar agora o porquê que o xadrez é predominantemente masculino. E nós vendemos mais no inverno e vendemos bastante para o Dia dos Pais, ok? Para contextualizar que você precisa aprender, que você precisa ter conhecimento, presta atenção. Para contextualizar, porque tem gente que acha que não precisa aprender. Tem gente aqui que acha que sabe tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa, ó. Você tem um desse aí? Quem tem uma Bíblia aí? Quem aqui aprende primeiro aqui? Ó, vou te falar o que tá escrito aqui, ó. Anota. Em Provérbios 15, capítulo 15, capítulo 15, versículo 14. Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Presta atenção. Ele fala aqui, ó. Quem é sábio, procura aprender. Quem aqui é sábia? Quem é sábio, procura aprender. Mas os tolos estão satisfeitos na sua ignorância. Gente, o que eu mais vejo são pessoas tolas, que não sabem quase nada, acham que sabem tudo e não querem aprender. E essas pessoas são as que têm resultados baixos, medianos no máximo, não conseguem crescer e estão sempre apontando o erro dos outros. Que essa pessoa não seja você. Porque o que vai diferenciar você, o seu trabalho, do que tem aí do lado de fora no mundo, é você ter a sabedoria de que você não sabe tudo e buscar esse conhecimento e aplicar
esse conhecimento na sua vida, na sua casa e no seu negócio. Aquela pessoa que já vem com o copo cheio é geralmente aquelas que não querem aprender, não querem se submeter. E essas são tolas. Essas sempre vão botar a culpa do seu próprio fracasso em alguém. No marido, na sogra, no governo, na professora, no curso. Você é sábia e você quer aprender, porque você, quando aprende, você se torna maior e ninguém segue gente pequena. Ninguém segue gente que cheira fracasso. Ninguém segue gente que não tem conhecimento de nada. Ninguém segue gente rasa. Então você que está aí querendo investir na mesa aposta, deixe de querer nadar no raso. Você precisa mergulhar. E para mergulhar, você precisa de tempo, de investimento em equipamento e precisa de treino. E aí você se torna profunda. E aí você se torna alguém diferenciado. Alguém que vale a pena ouvir, alguém que tem um conteúdo diferente. E ter um conteúdo diferente não é fazer costura. Porque costura qualquer pessoa pode fazer, até melhor do que você. Mas conhecimento é algo único. Só você vai ter o que você aprender, porque você aprendeu através do seu olhar, da sua visão e da sua própria interpretação. Dito isso, bora aprender. Pronto, primeira lição dada, né? Vamos lá. Por que o xadrez é uma estampa majoritariamente masculina? Vamos voltar no passado, depois você faz a sua pesquisa, tá bom? É muito importante que você pesquise para se aprofundar ainda mais. O xadrez, ele nasceu na cultura celta. Valesca, achei que celta era um carrinho. Pois é, existiu no passado, muito distante, uma cultura chamada celta, que deu origem à cultura escocesa. Os escoceses vêm de uma cultura primitiva chamada celta. E dentro da Escócia existiam clãs. Cada clã era como se fosse cada município, cada clã, cada vilarejo tinha um nome, né? Por exemplo, eu moro aqui na cidade de São Paulo. E aí na cidade de São Paulo tem, na região que eu moro, Tatuapé, Carrão, Vila Formosa, Anália Franco. Cada bairro desse é como se fosse um clã. Na Escócia, na época entre 1400, 1300 a 1700, tinham os clãs escoceses. E cada clã tinha um nome, tinha um chefe, tá? Como é que eles faziam para se identificar? Como é que faziam para identificar o clã Mackenzie, que era um clã escocês, do clã Fraser, por exemplo, que era outro clã escocês? Amiga, isso aí. Como é que você, né? Esses aí são mais famosos porque fizeram parte aí de uma minissérie. Como é que você, né? McDonald's, né? McDonald's era um clã. Como é que você faz? Como é que eles faziam? E eles criaram os padrões xadrezes para diferenciar um clã do outro. Então, o xadrez de um clã era na diagonal, o xadrez de outro clã era reto, o xadrez de outro clã era menorzinho, maior, e as cores também eram diferentes. Então, eles se diferenciavam
por causa do padrão xadrez. Mas não era só isso. Quem usava a roupa com esse xadrez eram os homens. Então, na Escócia, os homens, né, da época dos clãs, das Highlands, usavam padrão xadrez nas saias. Então, os homens usavam saias, que não são saias, são kilts, que é aquela saia escocesa, né, com bota. E era assim que eles se identificavam, pelo padrão xadrez, pela cor. Sabiam que um vinha do Carrão, o outro vinha do Tatuapé, o outro vinha da Vila Anália Franco, o outro vinha do Belenzinho. Era assim. E somente os homens usavam. E esse padrão xadrez, ele era de lã, pesado, porque na Escócia é muito frio, chove praticamente o ano inteiro, é frio a maior parte do ano, então precisava ser um tecido de lã, um tecido pesado, ok? Até aqui tudo entenderam? E o padrão xadrez se estabeleceu na Escócia e depois isso foi disseminado no mundo. Quando que ele foi disseminado no mundo, tá? Com a industrialização, né, com a Revolução Industrial, esses padrões xadrezes foram adotados primeiramente para uniformes militares. Então, olha só os homens usavam lá na Escócia. Padrões diferentes para clãs diferentes e cores, né? Quando chega na industrialização, isso passa para uniformes militares. Quem eram os militares? Os homens. Majoritariamente homens. E depois isso vem, entre aspas, para a roça, para o interior. Então é muito comum você ver, principalmente no interior da Europa, dos Estados Unidos, os homens usarem camisa xadrez. É muito comum pessoas que trabalham em serviços de interior, serviços mais braçais, serviços de agropecuária e por aí vai, vestindo camisas xadrezes. São mais pesadas, são mais confortáveis, são quentes. Passado esse período, isso veio a se tornar mais popular nas cidades, caindo aí na moda. Então a moda trouxe padrões de xadrez diferentes, em cores e texturas diferentes, em tecidos mais lisos, para que durante algumas épocas do ano, na cidade, pudesse ser usado também. E também usada majoritariamente por homens. Porém, neste caso, né, na hora que chega nas cidades, na hora que chega aí, né, no século, final do século XIX, começo do século XX, mulheres começam a se apresentar aí com algumas peças de xadrez, de roupa em tons xadrez, tá bom? Tons não, né? Em estampas xadrez. Então, por que que o xadrez é majoritariamente masculino? Porque a origem dele foi para a identificação dos chefes de clãs e dos seus clãs na Escócia, passado depois para os militares, depois para a roça e agora então na cidade sendo disseminado neste momento, né, para todas as pessoas, mas você pode observar que ele continua sendo um padrão usado mais por homens. Então, o teu marido, teu filho, o marido da tua cliente, ele vai se identificar com o xadrez, porque tá dentro do DNA dele se conectar com aquilo, tá? Eu não vou falar dos padrões, tá? Eu vi que teve alguém aqui que fez uma pergunta, porque aí é outra aula. A aula aqui é de conhecimento geral. Se eu entrar nos padrões individuais, porque assim, hoje na moda existem alguns padrões, tá?
Mas isso aí eu vou deixar você pesquisar separadamente. Tipo, por exemplo, tem o padrão lá do País de Gales e tal. Mas eu acho que isso não vem ao caso. A coisa mais importante agora é você entender para que serve, por que as pessoas usam muito, por que vende muito no inverno e por que os homens se identificam, ok? Olha lá, meu marido usa. Gente, preciso até falar aqui pro meu marido. Eu acho tão bonito quando eu vejo um homem com cara de homem, né? Sabe, homem com cara de homem? Que hoje em dia os homens não tem mais nem cara de homem, né? Homão, com aquela camisa xadrez, com aquela meio barba, meio sem fazer, sabe assim? Ô, como fica bonito, hein? Não fica com... Só eu que tô ficando louca. Meu amor, faz tempo que eu não te vejo com uma camisa xadrez, hein? Fica, ó. Sou só eu? Gente, dá um... Não é? Porque... Vou deixar esse assunto de lado, porque isso é perigoso. Mas fica muito masculino, fica muito... Sabe? Olha lá, verdade, olha lá. Quem aqui ficou com água na boca? Fica lindo, gente. Homem com cara de homem, né? Porque os homens hoje em dia tá tudo disputando com as mulheres, não é? A homarada do seu bairro, da sua cidade não tá disputando com a mulher, não? Fazendo sobrancelha, depilando o peito, né? Usando roupa apertadinha. Pelo amor de Deus, né? Ô, gente, vamos resgatar a masculinidade desses homens, minha gente. Bora lá fazer minhas apostas xadrez. Bora lá dar camisa xadrez pro teu marido, deixar ele mais rústico, né? Que a gente gosta? A gente gosta de homem. Que tipo de homem? Aquele de verdade, né? Sabe aquele de verdade? Fala grosso, a barbinha meio por fazer, cheiro, textura, né? Só eu que tô doida. Então, olha só, você, minha querida, que faz mesa aposta para marido, precisa ter essa sensibilidade. Você fica só botando florzinha na mesa, você tá dessensibilizando aí o teu marido. Bota um negócio mais rústico, faz um negócio para ele, né? Deixa o homem comer aí com a mão, sabe assim? Deixa ele ser ele, né? A gente precisa da liberdade, porque tem mulher que quer adestrar o marido, quer fazer do marido uma borboleta, né? Aí foi roupa de mesa floral, é tudo rosa. Pelo menos na época do inverno, pelo menos na época das festas juninas, bora botar xadrez, bora deixar esse homem, né, comer a costela barbecue dele com a mão. E aí você põe um xadrez embaixo, que é para ele se sentir rústico mesmo, né? Quem sabe ele não derruba umas árvores na sua floresta aí à noite, né? A gente precisa investir no lado certo da força. E uma das coisas que você pode fazer é trabalhar bastante o xadrez na mesa, tá? Você traz a energia masculina, você reivindica isso dentro, né, da sua casa, né? E você precisa ensinar isso para tua cliente que está na inocência fazendo mesa floral dia e noite para aquele homem que tá ali quietinho, como se fosse um urso de lacinho. Olha lá, o meu marido usa xadrez e fica charmoso. Olha aí, gente. Não é? Ó, preciso de muitas árvores derrubadas. É isso aí, gente. Mas como é que você quer que o seu marido, né, seja o lenhador, né, só com florzinha? Você tem que incentivar. E a mesa, já que a gente está no assunto, a gente está perto do Dia dos Pais, a gente está no inverno, e aqui a mulherada é tudo madura, tá? Se tem alguma criança, por favor, sai agora, que o assunto é para adultas, tá? Mas a questão é o seguinte, a mesa aposta, ela é algo
que vai aproximar o relacionamento, né? Vai fazer com que você tenha um relacionamento mais íntimo com as pessoas que você ama. Agora marido. O relacionamento de um casamento, ele começa na mesa, mas dentro de um casamento ele precisa terminar na cama, minha querida. E como é que você quer levar o teu lenhador para, né, cortar umas lenhas, se você trata esse homem como se ele fosse uma menina? Entende? E isso começa, inclusive, pelas coisas que você põe na mesa. Eu faço mesa floral, mas eu não faço isso todo dia. Tem muitas mesas que eu faço aqui do dia a dia que eu faço para ele. Para que ele sinta que eu o amo, porque eu tô caprichando ali, mas ele se sinta bem, ele se sinta homem. Entende? Então, tem que ter um equilíbrio e você precisa usar da estratégia certa. Então, olha só. Essa semana é Dia dos Namorados. Quantas mesas xadrez pro Dia dos Namorados nós vimos? Pouquíssimas. Eu fiz uma que é floral com xadrez, vocês viram? Dá para usar dos dois lados. Mas eu não falei para você que você precisa ser sábia? Que sabedoria é buscar o conhecimento e aplicar? Esse conhecimento aqui é um conhecimento que talvez a tua cliente não tenha. Talvez ela esteja querendo aquecer o relacionamento com florzinha na mesa, com kits cor-de-rosa, quando na verdade ela quer, no final da noite, que o marido dela derrube umas árvores lá, né, na floresta dela. Mas vai acontecer? Você tá pegando, né, esse Doberman e tá amansando ele para ele virar né? Um cachorrinho, né? Você entendeu, né? Um poodle? Não dá, né, minha filha? Então, a mesa, ela é um lugar de intimidade também. Mas você precisa saber estimular essa intimidade. Fala aqui pra mim, eu tô errada? Eu tô errada? E se você tiver com sua filhinha pequena aí, seu filhinho pequeno, tira ele agora, porque o assunto é brincadeira, mas não é. É ou não é? O assunto é brincadeira, mas não é. Então, até isso, você pode trabalhar começando com as estampas. Começando com as cores. A tua cliente que vem em busca de algo para colocar na mesa, ela vem em busca de uma restauração. E ela não está querendo restaurar o relacionamento dela com o filhinho pequeno dela. Na maioria das vezes, ela está vindo atrás de você porque ela quer restaurar o relacionamento íntimo dela com o marido que ela perdeu faz tempo. O marido fica sentado na frente da televisão, com uma cerveja na mão, um pote de amendoim na outra mão, com a barriga grande, o pé inchado, e aquele homem não derruba uma grama, não é quanto mais uma árvore. Não tem energia, e não é só energia física, ele não tem energia masculina, porque muitas vezes você que poderia ajudá-lo também não ajuda. A energia masculina é como se... Outro dia a gente fala de energia feminina, tá? Mas a energia masculina é uma coisa que esse homem ele precisa cultivar. Hoje existe um trabalho feito na sociedade para que o homem deixe de ser homem, para que ele fique mais fino, para que ele fique mais manso, para que ele fique mais... Gente, acabou o homem, né? Vocês perceberam? Quando você anda na rua, você encontra? Homem tem que ter cheiro de homem, gosto de homem, cara de homem, pegada de homem. Como é que você faz isso? Porque lá fora já estão fazendo um trabalho contra isso. Mas dentro de casa, como é que você tá? Sua casa é o quê? Toda rosa? Cheia de frufru em todos os lugares? Seu marido não pode falar alto que você já acha que... Gente, precisamos trabalhar isso, tá? Você precisa ser mais mulher e o seu marido precisa ser mais homem. Porque tá em extinção o negócio, viu? Mulheres tomando o lugar dos homens, homens tomando o lugar das mulheres.
Não tô falando que tá errado, mas tô falando que tá desproporcional. Tem marido, tem homens, né? Que tá tomando tanto lugar da mulher que tá achando que é mulher. E tem mulher que tomou tanto lugar do marido que tá achando que é homem. É só você olhar e ir pra fora. Tem como isso dar certo? Não tem. Então, comecei falando de mesa posta e falando de xadrez. Então, olha só. Vamos começar, você que tá aí, ó, você pode criar um conteúdo para tua cliente, falando um pouco dessa verdade, falando para ela, vamos resgatar a energia masculina na tua casa? Vamos aproveitar o inverno, Dia dos Pais e Dia dos Namorados, para criar, né, para criar aí um universo que o seu marido possa dar para você aquilo que você precisa. E para isso, você usa vários artifícios, inclusive a mesa posta. Tá? Eu sei que nós começamos falando de mesa posta, mas mesa posta e xadrez, mas mesa posta não é resgatar o relacionamento? Qual é o relacionamento mais importante na vida de uma mulher depois do relacionamento dela com Deus? É com o marido, minha filha. Não é com o filho, é com o marido. Mas como é que essa mulher está lidando com esse homem? Está deixando ele ser um homem? Está ajudando ele? Está trazendo ele para perto dela? Ou está afastando? Por conta desse monte de groselha que aparece o tempo todo que não pode, não isso, não aquilo outro. Né? Mesa traz cura. Ó aqui, ó. A amiga acabou de falar. Só que, como é que você está usando isso para trazer cura para suas clientes? Agora é a hora do inverno, Dia dos Pais e Dia dos Namorados que antecede tudo. Como é que você tá? O que você criou para sua cliente trabalhar esses 3 fatores? Eu vou mostrar um outro aqui. Olha esse, gente. Olha esse. Tá até com código aqui, deixa eu tirar. Olha esse. Esse é lindo demais. Olha esse. Você viu? Que lindo. É o mesmo xadrez do outro, só que de outra cor, tá? Ó. É o mesmo xadrez, tá? Só que de outra cor. Olha que lindo! Imagina esse xadrez aqui na mesa pro teu marido. Dia dos Namorados, tá? Com um guardanapo em tom de marinho e um porta-guardanapo Gente, bora lá investir em outros tipos de porta-guardanapo quando é para homem? Eles gostam mais desses, viu? Ó. Esse aqui não combina muito não, mas eu não tinha outra cor. Tá? Mas olha esse aqui, ó. Ó. Olha esse aqui, ó. Ó. Falando em homem lenhador, ó. Olha que lindo. É Saja, perdão, é tricoline, tá? Eu trouxe aqui um composê, já não no marinho, mas no vinho, né? Olha. Você vai falar pro teu marido, eu fiz uma mesa especial para você. Essa é exclusiva para você. Não fica? E aí faz essa mesa linda para ele, bem lenhador. Coloca lá uma carne bem suculenta para ele comer, tá? Do jeito dele, uma cervejinha, se ele gosta, tá? Dá uma massagem nesse marido, vai bonita, cheirosa, sensual. Duvido que esse lenhador não entra na floresta e derruba umas 10 árvores.
Entendeu? Ah, precisa cultivar, né, minha filha? Precisa cultivar. Então, assim, ó, não fica achando que as suas clientes não querem isso. Porque o que elas querem é justamente isso. O que elas querem é justamente isso. Elas querem o amor do marido, mas o amor genuíno, o amor real. Tá? E não vem me dizer que, precisa ter flor. Gente, precisa derrubar a árvore. Tá? A gente precisa parar com essa lenga-lenga, né? De tudo tem que ser... não, querida. Tem que ser o que é. E é muito bom, né? E aí, nos dias de folga, ele vai te dar flor. Nos dias, você entendeu? Nos dias, ele vai... Entendeu? Você precisa ser amada, minha filha. Você precisa ser feliz. E começa na mesa. E sua cliente precisa saber. Porque às vezes sua cliente está achando que o marido não liga, que o marido não tá nem aí. E na verdade o marido só tá querendo ser macho. Mas você não tá deixando, porque você tá criando ele como um poodle. Lógico que isso o tempo todo cansa. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Ora você faz floral e ele vai amar, porque ele vai ver você que tá feliz. E ora você faz para ele, para que ele te faça mais feliz ainda. Entende? Tua cliente da mesa aposta precisa saber disso. Ela precisa saber que mesa aposta é amor. E é um amor que ela dá ali na mesa, para depois colher lá no bosque. Entendeu? Mulher também tem que plantar, né, minha filha? Entenderam, né? Então, assim, mesa aposta para adultos, hein?